Olá, pessoal! E aí? Vamos conferir o exercício da aula sobre porcentagem? Pegue o seu material que você recebeu em sala de aula para que a gente possa estudar de forma melhor. Procure um local adequado, que seja silencioso e que a gente possa entender melhor esse conteúdo. Você sabia que você pode projetar esse vídeo na sua TV se ela for smart? Fique à vontade, tá? Vamos aos estudos. Vamos à correção então da primeira questão, diz assim: qual porcentagem das figuras está pintada? Na letra A, você está vendo que tem alguns quadradinhos e há 4 quadradinhos que estão pintados de azul. No total, nós temos um total de 10 quadradinhos. São 3 aqui do lado esquerdo, 3 do lado direito e 4 pintados de azul, totalizando 10 quadradinhos. Então, você vai colocar isso em forma de fração desse jeito. 4 está para 10. Ok? Agora, a estratégia que a gente vai encontrar para colocar isso em forma de porcentagem é a seguinte: qual o número que multiplicado por 10 vai dar 100? O próprio 10, concorda? Então você vai colocar 10 embaixo e 10 em cima, e vai multiplicar e vai obter esse resultado, 40 sobre 100. Pronto, chegamos ao resultado. 40% é a nossa resposta. 40% dessa figura da letra A está pintada. Agora, observe a letra B. Na letra B você tem 4 quadradinhos aqui pintados de vermelho, não é mesmo? Então, esse valor você vai colocar no numerador, na parte de cima. E na parte do denominador, você tem que colocar o total de quadradinhos, incluindo esses 4 quadradinhos pintados de vermelho, que dá um total de 16. Então, fica 4 está para 16. Acontece que, para resolver essa questão, nós não vamos utilizar o mesmo método que fizemos na letra A. Vamos utilizar a regra de 3. Então, veja só. 4 representa uma porcentagem que eu quero saber e que eu ainda não sei. Então, vou chamar de x. 16 é o total de quadradinhos. Então, eu vou chamar de 100. Pronto. Agora, a gente vai aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é os meios pelos extremos, que você já conhece pelo cruz-credo. Veja, eu tenho aqui 16 que multiplica x e 4 que multiplica 100. Então, vai ficar dessa forma. 16x, que é igual a 400. X agora vai ser igual a 400 dividido por 16. E fazendo essa divisão, nós vamos chegar no seguinte resultado. 25%. Então, 25% dessa figura da letra B está pintada de vermelho. Vejamos agora a letra C. Você precisa olhar para a imagem e ver quantos quadradinhos estão pintados de verde. Lembrando que 2 quadradinhos, né? Aqui, 2 triângulos formam um único quadradinho. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, que nós temos 8 quadradinhos aqui em verde, né? 4 aqui no centro. Aí, esses 2 triângulos formam um quadradinho. Aqui mais um, mais um, mais um, totalizando 8. De um total de 16 quadradinhos. Muito bem. Vamos aplicar o mesmo critério que aplicamos na letra B, que é a regra de 3. Então, vamos anotar aqui, ó, 8 corresponde a x e 16 a 100%. Agora, vamos fazer o cruz-credo e vamos multiplicar 16 vezes x dá 16x, que é igual a 8 vezes 100, que é 800. X é igual a 800 dividido por 16, e fazendo essa divisão, vamos chegar na resposta de 50%. Então, a metade da figura está pintada. E aí, acertou? Beleza. Caso tenha alguma dúvida, você me pergunta em sala de aula, tá bom? Vamos para o próximo. Vejamos agora a segunda questão que diz para você completar esse quadro. Perceba que tem a forma de fração, decimal e de porcentagem. E essa primeira coluna você já tem como um exemplo. Então vejamos. Aqui, na segunda coluna, você tem 4 centésimos, ou 4 sobre 100. Como seria a forma decimal? Bom, seria 0,04. Você vai lá e anota. E na forma de porcentagem, 4%. Pronto. Tá aí. Bem fácil. Você vai fazer o mesmo com os demais, tá? Perceba que na terceira coluna, ele deu a forma decimal, que é 0,35. Como ficaria isso na forma de fração? Isso, 35 sobre 100. Você vai e anota. E na forma de porcentagem, como seria? 35%. Aí você vai e anota. Vamos para o próximo? Veja que agora ele deu na forma de porcentagem e quer que você coloque aqui a forma em fração e a forma decimal. Vejamos a primeira, que é a forma de fração. Então, vai ficar 80 sobre 100. E na forma decimal, 0,8 ou 0,80. Fique à vontade.
Na próxima coluna, você tem 7 centésimos, 7 sobre 100. Então, como ficaria a forma decimal? 0,07. E na forma de porcentagem, 7%. Está aí anotado. Agora perceba que ele deu a forma de porcentagem, 150%. E agora você vai colocar na forma de fração. Então, como é que fica? 150 sobre 100, correto? Para a gente chegar na forma decimal, eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou anotar aqui ao lado, 150 sobre 100. E a gente vai fazer o seguinte. Perceba que toda fração é uma divisão. Você pode dividir e chegar na resposta. Mas nós podemos fazer isso. Ó. Cortar um zero de cima, um zero de baixo. E depois a gente vai simplificar. Por quanto? Por 5. Então, vamos dividir 15 por 5, que vai dar 3. 10 por 5, que vai dar 2. E a gente vai chegar nessa fração. 3 sobre 2. Concorda? Se você dividir 3 sobre 2, creio que vai ser mais fácil, porque é a metade de 3. 1,5. Você vem e anota aqui, ó, porque a forma decimal é justamente isso. Mas se você dividir 150 por 100, também vai chegar nessa mesma resposta. Agora, temos nessa última coluna 12 sobre 25, não é mesmo? Então, eu vou fazer essa mesma estratégia. Eu vou colocar aqui do lado. Se você dividir 12 por 25, você chega na forma decimal. Mas, perceba se essa maneira que eu vou fazer agora não é mais fácil. Qual o número que multiplicado por 25, esse número aqui de baixo, vai dar 100? Você percebe que se você multiplicar 4 por 25, vai chegar em 100. E se você multiplicar embaixo por 4, você deve multiplicar em cima também por 4. E aí a gente vai achar uma fração equivalente, que no caso vai ser 48 sobre 100, 48 centésimos. Pronto. Agora está fácil. Qual é a forma decimal? Você vai e anota, 0,48. E qual é a porcentagem? 48%. E aí, gostou desse método? Fique à vontade, escolha aquilo que for mais fácil. O importante é que você entenda esse conteúdo. E se ficar alguma dúvida, você pergunta na sala de aula. Tudo bem? Vejamos agora a terceira questão que diz assim. Pedro comprou um relógio por R$ 370 e quer vendê-lo em sua loja, obtendo lucro de 25% sobre o preço de compra. Por quanto Pedro deve vender esse relógio para obter o lucro desejado? Nós já respondemos a essa questão na videoaula da aula 12. Estão lembrados? Acontece que aqui eu vou resolver essa mesma questão pelo método da regra de 3. Então vamos a fazer as seguintes anotações. 100% corresponde a quanto? R$ 370. E agora, 25% vai corresponder a quanto? A X reais. É aquilo que nós queremos saber. Vamos fazer essa anotação embaixo e vai ficar assim. 100 está para 25, assim como 370 está para X. Tudo bem? Agora, nós iremos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é os meios pelos extremos. Né? O que conhecido de vocês que é o cruz credo. Está aí. 100 vezes x vai dar 100x. E 25 vezes 370, nós vamos obter 9.250. X, portanto, é igual a 9.250 dividido por 100. Fazendo essa divisão, nós vamos chegar no resultado. X é igual a 92,5. Esse é o valor correspondente a 25%, mas ainda não é a nossa resposta. Para chegar na nossa resposta, que é por quanto ele deve vender o relógio, nós vamos anotar aqui o valor 370 e vamos somar a esse 92,5, que em dinheiro fica R$ 92,50. Fazendo essa adição, chegamos no resultado R$ 462,50. Isso está na alternativa B. E aí? Entendido? Vamos para o próximo. Vamos agora responder a quarta questão, que diz o seguinte. Numa classe de 50 alunos, 40% são moças. Quantos são os rapazes? Cálculo bem simples. Vamos então aqui anotar que 100% corresponde a quê? Ao total de alunos. E vocês veem aqui no enunciado, que eu vou destacar aqui para vocês, que o total de alunos dessa turma é de 50 alunos. Então 100% corresponde a 50 alunos. Veja também que a questão diz que 40% corresponde ao total de moças, só que ele quer o total de rapazes. Então, se 40% são moças, significa que 60% são os rapazes. 60% está para X, X rapazes, e é esse valor que nós queremos descobrir.
Vamos agora anotar esses valores embaixo. 100 está para 60, assim como 50 está para x. Quando você tem frações, né, que está aí anotado em forma de razão, e você pode cortar zeros, você faz isso porque isso vai facilitar o seu cálculo. Então, cortei um zero de baixo, um zero de cima, e agora eu tenho 10 sobre 6. Bom, vamos agora aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é os meios pelos extremos. Então, teremos 10 vezes x, vamos anotar aqui embaixo, que é igual a 6 vezes 50. Você sabe que 6 vezes 5 é 30, então 6 vezes 50, 300. Você vai e anota. Feito isso, continua o cálculo. X é igual a 300 dividido por 10. Perceba que também tem zero embaixo e zero em cima. Então, a gente pode cortar, porque isso facilita. Cortei um zero de baixo com um zero de cima e temos 30 sobre 1. Então, o resultado dessa divisão é 30. E qual a alternativa que diz isso? Alternativa B. Pronto, está respondida a questão. Agora a quinta questão diz assim. Uma transportadora cobra 2,4% do valor da mercadoria transportada. Se o valor da mercadoria é de R$30.000, qual o valor do frete? Para resolver essa questão, eu vou utilizar um outro método. Vou usar o método da fração, tá? Então, veja, eu vou calcular aqui e vou anotar quanto que é 2,4% de 30.000. Nós vamos agora colocar 2,4% em forma de fração. Vai ficar assim, 2,4 sobre 100. Vezes, vocês sabem que esse dia aqui ó, vai se transformar no sinal de multiplicar, então vai ficar vezes 30.000. Uma coisa que você deve fazer sempre, porque isso facilita o cálculo, é cortar zeros. Perceba que eu posso cortar 2 zeros aqui embaixo, com 2 zeros aqui de cima. Pronto. Então, nós temos agora 2,4 que multiplica 300. E fazendo essa conta, e é muito importante aí que você lembre de fazer esses cálculos que levam números decimais, que é muito importante dominar a tabuada, vai dar o seguinte resultado, R$720. Qual dessas alternativas você tem dizendo isso? Alternativa D. Pronto, está respondida de forma bem simples. Vamos responder agora a sexta questão, que diz assim. Uma mercadoria que no ano passado custava R$300, hoje custa 360. De quantos por cento foi o aumento? Vamos responder essa questão pelo método da regra de 3. Vamos anotar que 100% corresponde a R$300 e que o aumento que foi de R$60 corresponde a X%. Agora vamos anotar embaixo esses valores. 100 está para X, assim como 300 está para 60. Vamos então agora cortar zeros, como de costume. Então vamos cortar um zero aqui de cima com um zero de baixo. E agora vamos aplicar os meios pelos extremos. Tá? O famoso cruz-credo. 30 vezes x vai dar 30x, você vem e anota, que é igual a 6 vezes 100, que é 600. X agora é igual a 600 dividido por 30, e vamos então cortar um zero de baixo com um zero de cima, e fazer essa divisão. 60 por 3 dá 20. Chegamos na resposta. Qual é o gabarito? Letra D, 20%. A sétima questão diz o seguinte. Uma conta de água foi paga com atraso e sofreu um acréscimo de 10%. Qual o valor da multa se a conta era de R$750? Vamos anotar? Lembrando que vamos resolver essa questão pelo método da fração. Então, vamos calcular 10% de R$750. Vamos então transformar 10% em fração. Vai ficar 10 sobre 100. O DI vai virar vezes, então vezes 750. Agora nós vamos cortar 2 zeros aqui embaixo com os 2 zeros aqui de cima. Pronto. Resultado, R$75. Qual a alternativa que diz isso? Alternativa E. Está aí respondido. Oitava questão diz assim. O valor da prestação de uma casa sofreu uma correção de 48%. Se a prestação era de R$3.200, agora será D. E aqui você tem as alternativas. Nós vamos resolver essa questão através de regra de 3. Então, vamos anotar. 100% está para 3.200, assim como 48% está para X reais. Vamos pegar esses valores e vamos anotar aqui embaixo. 100 está para 48, assim como 3.200 está para X. E vamos aplicar os meios pelos extremos. 100 vezes X dá 100x. E 48 vezes 3.200, nós vamos obter 153.600. Agora, x é igual a 153.600 dividido por 100.
Vamos cortar 2 zeros aqui de baixo, 2 zeros aqui de cima e chegar na resposta, melhor dizendo, no resultado dessa divisão, 1536. Agora sim, para chegar na resposta, vamos pegar o valor que a questão nos mostra aqui, que era da prestação antiga, e vamos anotar. E vamos somar a esse valor que nós acabamos de achar, 1536. Fazendo essa operação, chegamos sim na resposta, 4.736. E qual a alternativa que diz isso? Alternativa letra C. Agora sim, concluímos a tarefinha da ficha da aula de hoje. E aí, gostou da videoaula? Se gostou, deixa seu like e caso queira, faça algum comentário aí no vídeo. Eu sugiro que você busque outras videoaulas falando de porcentagem, faça outros exercícios para aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Até a próxima aula e um grande abraço.